Bem-vindo, logístico. Verifica se essa é uma realidade no seu órgão. Bom dia, chefe. O que é que manda? Opa, fala aí, rapaz. Cara, te chamei só pra saber se tá tudo ok pra inauguração da nova sede amanhã. Que inauguração? Tô sabendo nada não, chefe. Olha, mas acho que não dá não. Até onde eu sei, a energia elétrica ainda não foi ligada, os móveis ainda estão lá na fábrica, a limpeza não foi feita e a ligação da água também ainda não está concluída não. Mas se eu quiser saber disso aí, eu acho melhor a gente chamar o fiscal do contrato aqui, porque para saber o que dá para fazer com isso. Como assim, rapaz? A inauguração está sendo anunciada já tem 2 semanas aí, já foi na TV, mídias sociais. Todo problema é esse aí que vocês não me falaram nunca deles. É, chefe, isso aí tá tudo nos relatórios de pagamentos mensais da empresa. E como os processos passam aqui e o senhor não pagou o último pagamento, achei que você já estava sabendo. Fala, chefia, mandou chamar? Cara, a inauguração da nova sede é amanhã. E parece que está tendo um erro de comunicação aqui. Eu queria que você me explicasse o que é que está acontecendo. Inauguração de quê? Do Frank? Que Frank que nada, meu irmão. Eu tô falando do prédio que a gente já está construindo tem um ano. Sim, chefe, é ele mesmo. É porque esse prédio aí já tem uns 3 anos de contrato e tá com tanto remendo que o pessoal apelidou ele de Frankenstein. Mas olha, esse ano eu acho que a gente finaliza ele, hein? Que final de ano, rapaz? A inauguração é amanhã. É, então vai ter que ser no remendo, chefe. Porque, vê, tem muita coisa ainda para terminar esse prédio. Olha, a energia elétrica ainda não foi ligada, porque depois que fizeram aquelas adequações de ar-condicionado, bombas de água, elevadores e tudo mais que saíram colocando lá dentro desse contrato aí, a carga de energia ficou muito maior. Então, assim, a companhia elétrica está tendo que restabelecer, vai ter que fazer adequação na estrutura de todo o quarteirão, porque assim, se a gente ligar o prédio, desliga o quarteirão. Então eles mandaram, a gente não pode fazer sem autorização deles. E com relação à água, depois das chuvas, a prefeitura teve que fazer obra ali para reabastecer, para restabelecer o esgoto e a água, porque acabou com tudo lá. Mas vamos lá, fala sério aí. É só brincadeira nesse negócio de inauguração amanhã, né? Olha, vocês dois, faz o seguinte: manda parar a obra, pede para a empresa de limpeza daqui ir lá limpar, dar uma geral no saguão, geral, faz uma estrutura ali, jogo rápido para a gente fazer essa inauguração e aí depois manda voltar a obra. Mas chefe, olha, o contrato de limpeza não abarca esse prédio ainda não, porque como ele não terminou, então assim, ele não está previsto ainda no contrato. Pedir para a empresa ir lá fazer uma limpeza aí nesse prédio é arriscado, porque é um prédio que está em obra. Se acontece qualquer coisa, a primeira coisa que vão perguntar é o que é que esse pessoal estava fazendo lá sem cobertura contratual. Aí, chefe, você vai ganhar mão moral com o espião, hein? Pô, dando um dia de folga desse pros caras, ó, eles vão gostar. Agora, eu acho que o engenheiro não vai gostar, não. Isso, inclusive, vai embolar aquele processo de penalização dessa empresa aí por causa desses atrasos todos. Mas, olha, voltando aqui ao assunto. Vai limpar com que água? Que eu falei que não tem água lá, que não está registrado ainda. Outra coisa, para montar uma estrutura lá, só se for com os móveis daqui, porque os móveis que a gente comprou tá tudo lá na fábrica. A gente pediu para a fábrica deixar lá porque não tinha como estocar sem um prédio ter finalizado. E para fazer essa troca, levar os móveis daqui para essa nova sede aí para fazer essa inauguração, vai complicar, porque vai ter que parar todas as entregas de hoje e de amanhã só para fazer esse bate e volta lá, hein? E como o pessoal vai trabalhar aqui são os móveis. Pois é, logísticos. A rotina de um órgão não é para qualquer um. E possuir meios de comunicação eficientes e profissionais com conhecimento do objeto, da legislação e com atitude para fazer com que os resultados apareçam
é um privilégio que poucos desfrutam hoje no mercado. Na gestão de contratos, isso é fundamental para a conquista dos objetivos do contrato e, consequentemente, com os objetivos do projeto como um todo. No tema de hoje, vamos falar sobre a execução, que na prática é a gestão e a fiscalização dos contratos, uma etapa que, assim como as outras, é fundamental e importante e, quando planejada, permite que tudo ocorra de uma forma mais fácil, mesmo quando as coisas saem do planejado. Meu nome é Douglas Lima e eu lhes dou as boas-vindas aqui no Nós na Logística Pública. Inicialmente, é importante termos em mente que, ao optar por contratar ou terceirizar, a administração está, na verdade, abrindo mão do fazer e assumindo a responsabilidade do gerir ou do controlar. Em outras palavras, ela abre mão de ter os recursos e ter que administrá-los para ter que fazer um trabalho muito mais gerencial, ou seja, ela não abre mão totalmente da sua responsabilidade. Ela precisa ainda ter algum conhecimento para saber o que é que ela vai exigir. Vamos colocar um exemplo. Imaginemos que um órgão decide contratar um serviço de limpeza de 1.000, onde vai ter, nesse contrato, 1.000 funcionários terceirizados. Ou seja, ela está abrindo mão de ter 1.000 servidores e ter que gerenciá-los e está diminuindo, por exemplo, o seu quadro de servidores para poder ter somente 3, 4, 5, alguns servidores que vão poder fazer toda essa gestão, ou seja, olhar e fiscalizar somente os resultados. É isso que na realidade acontece. E não somente para os serviços, mas também para as aquisições, onde a administração deixa de optar por ir ao fabricante diretamente ou ela mesma fabricar aqueles conceitos de integração vertical e horizontal, para poder buscar no mercado uma disponibilidade em que vai facilitar a sua vida, em que ela vai pagar um preço mais caro, mas por aquela disponibilidade de estar mais próximo à sua realidade. Neste cenário, temos que a gestão do contrato é formada por duas atividades primordiais, ou podemos dizer, funções primordiais, mas que infelizmente, frequentemente são muito confundidas, que é a gestão e a fiscalização do contrato, onde de forma ampla podemos dizer que a gestão está voltada para as partes e as atividades administrativas do contrato, enquanto que a fiscalização está para a execução do contrato, ou seja, é quem está no dia a dia com a empresa, é quem faz as coisas acontecerem. Podemos destacar, para exemplificar e ficar um pouco mais prático, algumas atividades de ambas essas funções, onde na parte do gestor podemos destacar o seu apoio às decisões de penalização, aos pedidos de reequilíbrio, a análise dos pedidos de reequilíbrio, o controle de prazos e renovações que vão estar vinculados ao contrato. Ou seja, observe que são coisas muito mais contratuais do que operacionais. Já o fiscal, ele possui atividades que vão estar mais voltadas para a execução, como falamos, onde podemos destacar o agendamento de entregas, o recebimento desses itens, o encaminhamento de solicitações de trocas e outras atividades que vão estar muito mais vinculadas ao dia a dia de uma execução, de um contrato, seja ele de serviço, seja ele de aquisição. Como podem observar, estas funções possuem atividades bem distintas, o que também vai exigir perfis distintos de profissionais, onde o gestor terá uma visão muito mais gerencial, muito mais administrativa e contratual, precisando ter um respaldo grande na área do direito e da administração, assim como o fiscal terá que ter um perfil muito mais de execução. Isso vai ser comum. Só que, nesta brincadeira, o gestor
por ter atividades mais administrativas, ele consegue assumir uma quantidade de contratos que sejam similares, claro, ou próximos do seu objeto, de uma forma mais prática, porque ele está com atividades que são mais simples de serem executadas a um nível de administração, de padronização mais fácil. Já o fiscal tem uma realidade um pouco mais distinta, porque ele precisa conhecer os objetos, pois ele vai estar ali no dia a dia precisando dizer o que está bom e o que não está durante a execução. Então é difícil nós conseguirmos concebermos um gestor que tenha 50 contratos, porque é muita coisa, assim como também é muito difícil visualizarmos um fiscal que seja fiscal tanto na área de TI, como na área de limpeza, como na área de engenharia. É muito diferente os objetos, são muito diferentes, exigindo muitos conhecimentos. Precisando, para que isso, a administração tenha esses profissionais disponíveis, ou vá buscar no mercado esses profissionais para sua execução. Infelizmente, a realidade para muitos órgãos e muitos servidores é a acumulação dessas duas funções, o que contraria totalmente o princípio da segregação de funções. Só que isso é uma realidade que a gente não vai entrar nesse debate aqui agora, porque ela tem diversas variáveis que impactam nisso. Uma delas é a falta de profissionais no mercado, a segunda é a dificuldade do conhecimento e várias outras. Mas o que podemos falar sobre isso e adicionar a esse tema é que esta é uma realidade muito arriscada, tanto para o servidor que vai responder em seu nome por todas as atividades, como para a autoridade que delegou, porque ele vai estar se expondo tanto ao ineligendo, por ter colocado pessoas que talvez não tenham toda a capacidade para aquilo, como também poderá estar respondendo pelo invigilando, porque ele vai responder por não dar estrutura a esses profissionais para poderem gerir. E isso inclui ele atribuir ou colocar muitos contratos em cima de um único profissional. Além do conhecimento dessas funções e de suas atribuições, é muito importante que os funcionários, que os servidores designados para essas funções, eles tenham um senso de proatividade e também de criatividade bem alto, porque eles vão estar lidando com um contrato no dia a dia. Ou seja, eles vão ter que lidar com as ausências, se elas existiram, de todas as etapas anteriores para a realidade do contrato, assim como todas as intercorrências que vão acontecer no dia a dia. Como a gente pode ver hoje em dia, a pandemia foi um deles, ou uma greve de caminhoneiros, ou a falta de itens no mercado. Tudo isso são coisas que o gestor e o fiscal vão ter que lidar, porque eles precisam dar os resultados desse contrato. Quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu gosto muito bem de usar o exemplo do Réveillon nesses momentos, para falar sobre a gestão. Porque imaginemos que chega no dia 31/12 e o gestor do fiscal vira e diz: olha, os fogos não estão prontos. Do que é que vai adiantar? O que foi essa gestão? Então, assim, não adianta. A administração poderá até penalizar a empresa, se foi culpa dela. Mas não vai adiantar, porque a gestão não fez seu papel e o objetivo não terá sido conquistado. Adicionalmente, do que é que vai adiantar se você colocar num contrato desse profissionais que não entendam das restrições de um objeto como esse? Porque eles precisam dialogar com os órgãos de controle para isso, porque os fogos são bombas e eles são controlados pelos órgãos. Nesse contexto, é sempre bom que a gestão e a fiscalização do contrato se utilizem das ferramentas criadas ao longo da fase interna, como por exemplo o cronograma, e venham adequá-lo ao longo da execução. Mas também é interessante que eles criem seus próprios controles, suas próprias ferramentas para a gestão de cada um dos contratos, porque é muito comum acontecer, principalmente em estruturas pequenas e em estruturas que já possuem a acumulação desses cargos, que as rotinas do dia a dia atropelem e o contrato vá ficando somente para as atividades de emergência. Ou seja, é aquele órgão que você chega e as pessoas só fazem apagar incêndio. Ninguém consegue trabalhar de forma planejada e tudo é uma surpresa. Cada dia é uma surpresa nova que vai atrapalhando as rotinas.
de um objetivo, 2, 3, até congelar toda a estrutura. Bom, pessoal, por hoje é só. Se gostaram do conteúdo, deixa aquela sua curtida, o seu comentário, a sua pergunta, ou encaminha para um amigo que você acha que esse conteúdo poderá auxiliá-lo. Convido também para se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho para ser notificado sempre que colocarmos uma nova publicação. Por fim, e novamente, não menos importante, só que agora já estamos a menos de 14 meses para a transição entre as leis. E aí eu volto à pergunta: como estão esses preparativos, tanto no seu órgão, como você, profissional servidor?